A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje vamos ler mais 3 passagens que se encontram lá no livro de Números, no capítulo 22, versículo 41, até o capítulo 23, versículo 26. Depois nós vamos ler lá no livro de Cantares de Salomão, do capítulo 3, do versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1. E finalmente, nós vamos lá para o livro de Mateus, no Novo Testamento. Vamos ler a passagem de Mateus, do capítulo 23, versículo 1 ao 12. E finalizamos a leitura de hoje, segunda-feira. Vamos para uma pequena oração. Senhor, te agradecemos por mais um dia que nos concede, te agradecemos por esta semana que nos proporciona. Louvamos o teu santo nome porque tu és santo, tu és poderoso, digno de ser louvado, ó Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, por cada segundo, cada instante que temos vivido diante da Tua presença, Pai. Abençoa as pessoas que estarão acompanhando esta leitura. Abençoa aqueles que estarão, ó Senhor, comunicando a Tua palavra de alguma maneira para algumas pessoas que ainda não conhecem a Ti. Abençoa, Senhor, as vidas das pessoas que estão desempregadas, Pai. Proporcione portas de emprego, Senhor. Proporcione, Senhor, saúde. E nós te agradecemos neste momento, ó Pai, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos então dar início. Vamos começar lá no livro de Números, do capítulo 22, do versículo 41. A parte que falamos de Balaão. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares e um cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoa este povo para mim. Então ele o levou para um campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fica aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar.
Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque então disse a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? No livro de Cantares, agora a partir do capítulo 3, versículo 6, até o 5, capítulo 1. O que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores? Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos eles são experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele a fez com a madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, o seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura, seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, vejam o rei Salomão, ele está usando a coroa que a sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Capítulo 4, o amado. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás dos véus são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavradouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva, venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo de Senir, do alto de Hermã, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. A amada. Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. O amado. Entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Comam, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Amém. E vamos lá para o livro de Mateus, agora no Novo Testamento, do capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 12.
Mateus 23, de 1 até o 12. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. E que Deus nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.